Fala pessoal aí da Futebol Trade, muito prazer aí para a gente encerrar o nosso curso. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre análise quantitativa e análise qualitativa. O objetivo da nossa aula é saber extrair informações dos números e somar com a análise qualitativa. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar e saiba utilizar tanto a análise qualitativa como a análise quantitativa, e a gente vai entender um pouquinho melhor agora no decorrer da nossa aula. As duas são muito importantes, mas vocês vão saber a diferença das duas no contexto. A análise qualitativa é quando passamos a informação de uma equipe ou de um atleta de maneira observacional, ou seja, quando coletamos e repassamos uma informação levando em consideração todos os contextos de um jogo. Então até trouxe um exemplo aqui, né? Ao analisar como uma equipe ataca no último terço, podemos detectar padrões coletivos e setoriais, onde o sucesso desse ataque dependerá de uma série de fatores, né? Coloquei até alguns exemplos aqui, da correta execução da parte técnica, como o adversário marca, como meus jogadores estão psicologicamente, etc. Então, tudo isso é muito importante quando a gente está falando de uma análise qualitativa. Ou seja, devemos levar em consideração todos os aspectos na análise qualitativa, sejam eles técnicos, físicos, táticos ou psicológicos. Então, quando a gente está falando da análise qualitativa, a gente precisa levar em consideração como que a nossa equipe ataca e marca e efetua as transições nos momentos do jogo, assim como as bolas paradas, coisas que os números não vão poder mostrar para a gente. São padrões observacionais, comportamentais dos atletas, sejam eles individuais, setoriais ou de maneira coletiva. Então é muito importante que a gente analise o desempenho desses atletas, tá? Então, somando a análise qualitativa com a quantitativa é o ideal, e a gente vai entender agora em seguida. A análise quantitativa é muito utilizada no futebol atual, principalmente quando queremos utilizar em contratação de atletas, mas também é muito utilizada para auxiliar na observação do desempenho. É um meio de coletar informações estatísticas das equipes ou de jogadores. Porém, se não for bem utilizada, deixe isso bem claro aí na mente de vocês, pode não auxiliar em absolutamente nada, pelo contrário, pode desinformar ou até mesmo atrapalhar no processo da informação. Até coloquei uma nota ali, né? Importante. A análise quantitativa deve sempre auxiliar a análise qualitativa. Olhar os números friamente quase sempre não ajudam em nada, tá? Então, o que seria olhar esse número friamente? Seria você nem assistir a partida, nem entender o contexto. Quando eu falo em contexto, eu falo o peso do jogo, se é um jogo tranquilo, se é um jogo que vale pontos importantes, se é um jogo eliminatório, se existe pressão da torcida, se o gramado tá bom, se o clima tá bom, se o time vem de uma sequência ruim, de uma sequência boa. Então isso é muito importante da gente levar em consideração. Quando eu falei sobre a contratação, hoje os clubes utilizam muitos dados, né, para que a gente possa criar bancos de dados e métricas para a contratação de jogadores, né? Então, os números ele auxiliam para que a gente consiga chegar mais rapidamente e a gente consiga ter acesso a mais atletas. Porque é impossível você assistir vários jogos. Hoje tem tantos jogos, as plataformas oferecem tantos jogos para que a gente possa assistir, que não tem como a gente assistir todos os jogos, todos os jogadores. Então o que os números trazem para a gente? A gente coloca lá filtros dentro dos softwares, e esses filtros vão trazendo jogadores com as características que nós desejamos. E aí a gente começa o processo de comparação. Comparação tanto com atletas de mercado, quanto com atletas que já estão no nosso elenco. Então é muito importante no processo de contratação os dados, mas também é importante no processo de avaliação junto com a análise qualitativa que a gente acabou de abordar para vocês. Não é só olhar a posse de bola, não é só olhar a quantidade de finalizações, mas sim a eficiência. O número de finalização não me diz nada. Agora, a eficiência dessa finalização me diz muita coisa. Se eu finalizei 2 vezes e fiz 2 gols, ótimo. Se eu finalizei 20 e errei 20, cara, eu prefiro finalizar 2 e fazer 2 gols. Isso é óbvio, mas a gente precisa sempre olhar para a eficiência, tá? É muito mais importante do que os números de maneira fria. Então aqui eu trouxe para vocês
alguns exemplos, né, quantitativos, principalmente da questão individual e da questão coletiva, né? Então eu trouxe dados do Lewandowski e do Cristiano Ronaldo na última temporada, onde vocês vão perceber aonde tem a estrelinha é onde o jogador tem uma melhor performance, né? Ali, só desconsiderando a questão do jogo, isso não é uma questão tão relativa assim, é óbvio que para a média sim, mas não é uma coisa que tem um peso tão importante quando você já tem um número razoável de jogos. Né? Uma coisa seria um jogador ter 50 partidas e outro ter 15, então é uma diferença muito grande. Mas como os números ali não são tão diferentes, então isso não é levado tanto em consideração. Agora os dados abaixo são dados que a gente consegue avaliar no atacante, né? E é importante que na última coluna a gente está falando sobre a média por jogo, tá? Então vamos lá. O Lewandowski ele tem uma média de gols maior do que a do Cristiano Ronaldo. O Lewandowski ele tem 1,16 gols por jogo, enquanto o Cristiano Ronaldo tem 0,75. Eu não vou falar todos os números que estão aqui, eu vou pegar só alguns exemplos que eu acho muito importante. Que eu estava falando para vocês, não olhem só os números, mas olhem muito a eficiência. Então, vamos lá. Nos chutes, o Lewandowski dá em média 4 chutes numa partida, enquanto o Cristiano Ronaldo ele finaliza 4,8 vezes em média num jogo. Porém, apesar de finalizar menos, o Lewandowski ele tem uma assertividade maior do que a do Cristiano Ronaldo. Quando eu digo assertividade, estou falando que desses 4 chutes do Lewandowski, 49% vão ao gol. Não que sejam gols, tá? Mas eles vão em direção ao gol. Eles vão em direção à baliza. Então isso é um exemplo de como nós podemos olhar para a eficiência, não somente para os números. Ali tem as questões dos dribles também, onde o Cristiano Ronaldo ele leva uma vantagem nos dois quesitos. Tanto na quantidade de vezes que ele dribla numa partida, quanto no sucesso desse drible, que ele tem aí acima, inclusive consideravelmente, do Lewandowski, né? 46% versus 63%. Já que nós temos dados quantitativos de maneira coletiva, né? Então eu peguei aí os gols do Bayern de Munique nas últimas 10 partidas, somando Bundesliga e a Champions League e também a Pokal. Isso não é da temporada, tá, pessoal? Isso são só das últimas 10 partidas. Eu trouxe só algum exemplo do que os softwares hoje podem nos proporcionar. Né? Muitas vezes a gente não consegue memorizar da onde é a origem da finalização, aonde que essa bola entra, enfim. Então, por isso que eu falo, né? É unir a qualitativa com a quantitativa. Nessa primeira imagem, a gente está vendo os pontos de origem dos gols do Bayern de Munique. Onde tem essas bolinhas, a gente percebe aonde partiu a finalização. Ou seja, a gente consegue perceber de cara que dos últimos 10 jogos, o Bayern de Munique só fez 2 gols de fora da área. O que é natural, a maioria dos gols acontecem realmente ali de dentro da área. Na próxima imagem, que é a do meio, a gente percebe aonde que vai essa finalização. Nós temos a origem e nós também temos aonde que ela vai no gol, né? Então a gente percebe que a maioria dos gols ali do Bayern de Munique é de maneira quase que rasteira, né? Se a gente for levar em consideração o canto superior direito do goleiro, imaginando que tem um goleiro, não tem nenhuma finalização ali. E aí, voltando para a primeira imagem, a gente percebe que a maioria dos gols acontece ali entre a pequena área e o pênalti, né? É bem centralizada a origem dessa finalização ali dos jogadores do Bayern de Munique. E na última imagem eu trouxe alguns dados que o Instat nos fornece, que esses daí vocês já estão mais acostumados, né? Que tem a posse de bola, quantidade de gols na partida, chances de gol. Esses dados é muito mais para a gente criar um banco de dados e aí depois tá qualificando mais essas informações. Mas não diz tanto respeito. Já aqui nós temos um exemplo da informação qualitativa. Esse aqui é um jogo que a gente realizou recentemente, já levando aqui para o meu contexto do futebol feminino. Eu separei só um frame de uma análise que eu fiz, qualitativa, onde eu mostro que o Fluminense balança e concentra bastante suas jogadoras no centro de jogo. O que isso significa? Perceba que a gente está com a bola no lateral e as jogadoras do Fluminense elas balançam e concentram muitas jogadoras para tentar recuperar essa bola e iniciar a sua transição ofensiva. Então, esse tipo de informação, os dados não conseguem nos fornecer. Por isso que é relevante demais a gente sempre olhar o jogo,
contextualizar, analisar para depois passar essa informação para frente. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um exemplo com as apostas, né? Quando vamos realizar uma análise de uma partida, não levamos em consideração somente os dados. Eles são importantes quando vamos observar uma equipe ou mercado. Porém, temos que saber como essa equipe vem jogando nas últimas partidas. Ou seja, olharmos de maneira qualitativa. Estamos avaliando o desempenho e não a performance. Matheus, qual que é a diferença de desempenho e performance? O desempenho é como a equipe vem jogando, como que se ela vem jogando bem, se ela está jogando de maneira organizada, se os padrões estão funcionando, se as manobras ofensivas e defensivas estão funcionando. Isso é olhar para o desempenho. A performance é onde você entra lá no site do Globo Esporte e vê o resultado das últimas partidas. Então vamos lá, nos últimos 5 jogos o Corinthians ganhou 2, perdeu 3. Isso é performance. Então a gente precisa somar tanto o desempenho como a performance. E eu já disse, eu particularmente, trabalhando para clube e até olhando a questão das apostas, levo muito mais em consideração o desempenho do que a performance.